Você quer fazer o curso do ACLS, está em dúvida por onde estudar, se tem que ler as diretrizes e tem dúvida nas mudanças que aconteceram na última diretriz de 2025? Fica ligado nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar que muita pouca coisa mudou na nova diretriz da American Heart 2025. E o mais importante, no final dessa aula eu vou mostrar para você tudo que você precisa saber para dominar o ACLS na vida real e também na hora da prática. Eu sou Rafael Barbosa Alcântara, médico, clínico, cardiologista, instrutor e diretor de cursos de ACLS, com mais de 10 anos em formação em emergências cardiovasculares. Então vamos direto ao ponto, sem papo furado, vou mostrar para vocês tudo aqui que vocês vão ver nessa aula de hoje. Então, quais são os nossos tópicos aqui dessa aula? A gente vai falar nessa aula principalmente sobre algumas mudanças que muitas pessoas falam que são coisas novas aí na American Heart, como prancha rígida, controle de temperatura, meta pressórica, uso de bicarbonato, epinefrina, oxigenação, manejo de convulsão e, no final, eu vou entregar para vocês o suprassumo do ACLS, as informações que vocês precisam conter aí no domínio de vocês como habilidade para você conduzir uma parada cardiorrespiratória com maestria na emergência. Eu vou mostrar. Primeiro item, então, a gente tem aqui na diretriz falando a respeito da prancha rígida. E o que a diretriz fala para gente? Olha, use o bom senso. E isso, desde 2020, vem sido falado nos livros e guidelines da American Heart. Você precisa avaliar o seu paciente e entender as condições que são prioridade para aquele paciente. Você não pode perder tempo com atitudes que não vão trazer melhora na sobrevida e não vão trazer redução de mortalidade para o paciente. E já ficou evidente que perder tempo colocando uma prancha rígida, não existe benefício para esses pacientes. E olha, gente, isso aí já é uma coisa que é feita no dia a dia de grandes centros e de equipes médicas treinadas. Não teve mudança real. A única coisa que a American Heart fez e retificou e ratificou foi levar o bom senso para o socorrista. Não perca tempo colocando prancha rígida num paciente que você tem outras prioridades, como manter a compressão. O que a American Heart fala para a gente a todo momento? Vise uma fração de compressão torácica maior ou igual a 80%. E o que é isso, Rafa? Você precisa manter em 80% da parada cardiorrespiratória ou mais esse paciente sendo submetido a compressões torácicas de alta qualidade. Eu não preciso perder meu tempo posicionando uma prancha rígida, sendo que não existe diferença significativamente estatística nos estudos em relação à profundidade da compressão com prancha rígida, sem prancha rígida. Então, o que vocês precisam levar aqui? Mudou alguma coisa? Não mudou. O bom senso prevalece. Se você for perder tempo para colocar a prancha rígida, não coloque. Se a sua equipe está treinada, já está capacitada, já é rotina no seu hospital colocar a prancha rígida e não vai atrapalhar as prioridades no atendimento do ACLS, que são compressão e desfibrilação precoce, coloque a prancha rígida. Simples assim. Ou seja, não teve grandes mudanças. Vamos para o segundo item? Controle de temperatura, antigamente chamado de controle direcionado de temperatura. E aí eles vêm falando que a diretriz de 2025 mudou, que agora a faixa é de 32 a 37,5. Mas olha só, nas diretrizes anteriores já era falado, evite hipertermia. Se no seu centro você não tem protocolos de controle direcionado de temperatura, você vai simplesmente utilizar antitérmicos para esses pacientes que estão comatosos. E a gente sabe que temperaturas acima de 37,5 podem causar um dano neurológico para esses pacientes. Ou seja, para ter uma adequada proteção neurológica, evite hipertermia. E aí a faixa de temperatura pode ser de 32 a 37,5, ou seja, o que a American Heart quer falar com você? Evite hipertermia. Mudou alguma coisa? Não mudou, apenas colocaram uma faixa para ficar ainda mais claro essa necessidade. E ainda mais claro que não existe uma necessidade de engessar protocolos de controle de temperatura. Além de ser um quadro difícil de realizar, você vai precisar de temperatura central.
Você vai precisar manter a temperatura no valor fixo por pelo menos 24 horas e você precisa de uma equipe treinada em abordagem neurológica para avaliação dos benefícios desse controle direcionado de temperatura. Ou seja, o que acontece novamente na diretriz da ARRA? Bom senso. Olha, se você não tem no seu protocolo, no seu hospital, esse protocolo, opte por evitar hipertermia. Faça uso de antitérmico caso o paciente evolua febril ou subfebril. Então, evitar hipertermia não mudou muita coisa. Nos locais que não tem protocolo, evitar hipertermia desde 2020 era tradição para gente. Bacana? Terceira etapa, o terceiro item que tem se falado muito, meta pressórica. Muitos falando, nossa, a meta pressórica da American Heart mudou muito. Agora, a meta pressórica é manter uma pressão arterial média acima de 65. Gente, quem acompanha os protocolos de sepse, protocolos de enfermaria, emergência, terapia intensiva de abordagem de paciente crítico, sabe que essa pressão arterial média já é rotina. A gente visa nos pacientes, na grande maioria das vezes, uma pressão arterial média acima de 60, 65. Isso já é padrão. A gente apenas fez uma transcrição para o que era utilizado nas outras emergências, como por exemplo na sepse. O que a American Heart está fazendo? Está colocando uma numeração, um padrão para que você possa seguir, ou que você continue seguindo da forma como você já vinha fazendo nas outras emergências que a gente trata. Se o paciente está chocado, se o paciente está hipotenso, você vai precisar manter uma meta de pressão com pressão arterial média acima de 60 a 65. Isso aí mudou? Não, não mudou. As outras diretrizes já falavam a respeito disso. Isso já é uma coisa consolidada. O profissional da saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem que está habituado numa rotina de enfermaria, terapia intensiva ou emergência, sabe que essa meta já é antiga, certo? Então nada mudou até aqui. Quarto item, bicarbonato. O que a nova diretriz da ARRA fala? Muita cautela no uso do bicarbonato. Atenção, a gente está tendo muitos casos de uso indiscriminado do bicarbonato. Por quê? O bicarbonato, como fala na própria diretriz desde 2015, deve ser utilizado nos quadros de acidose metabólica e nos casos de hipercalemia. Caso contrário, não faça uso de forma inequívoca do bicarbonato sem a clara indicação. Isso mudou? Não. A diretriz apenas está ratificando essa necessidade de termos uma cautela com o uso do bicarbonato, sabendo que existem efeitos tóxicos dessa medicação, podendo até aumentar a quantidade de CO2 na circulação do nosso paciente. Então, se você não está diante de um quadro de acidose metabólica ou hipercalemia, evite o uso do bicarbonato. Mas, na suspeita, sim, é uma excelente droga, uma excelente ferramenta para te ajudar na PCR, principalmente na PCR por ritmos não chocáveis. Quinto item, a epinefrina. Aí é um item que realmente a diretriz fala que mudou, mas é um item que é controverso. Veja só, a diretriz fala o seguinte: no cuidado pós-PCR, para controle pressórico do seu paciente, opte por utilizar a epinefrina. Mas aí eu gostaria de desenvolver um raciocínio nesse guideline. Olha, a principal causa de PCR por ritmo chocável no Brasil e no mundo é infarto agudo do miocárdio. Lembrando que o ritmo chocável mais comum é fibrilação ventricular. Sabendo que o infarto agudo do miocárdio é a principal causa, se o seu paciente volta da PCR com uma baixa pressão e você precisa iniciar vasopressores, quando você inicia com a epinefrina, além de aumentar a pressão arterial, você também vai aumentar a frequência cardíaca e vai causar também vasoespasmo coronariano. E isso pode ser deletério para o seu paciente. Nesse caso, eu continuo optando e indo contra a diretriz pelo uso de noradrenalina, por ser uma droga que
tem um aumento pressórico, porém não causa efeitos deletérios na frequência cardíaca do paciente, que causam um aumento do duplo produto, aumentando o consumo de oxigênio no miocárdio, podendo piorar quadros de síndrome coronariana aguda. Nesse caso, o guideline, que é um guia, não vai de acordo com as minhas condutas no dia a dia na emergência, no meu aprendizado. Então, não é uma coisa que eu recomendaria utilizar no dia a dia. Claro que nos casos em que você afastou síndrome coronariana aguda e que você tem um paciente com queda de pressão e um paciente com queda de frequência cardíaca, é sim uma excelente droga a epinefrina. Sexto item, uso de oxigênio. Fala-se que temos que manter uma saturação entre 92% e 98%. Gente, isso já era falado desde 2020. Evitar hiperoxigenar o seu paciente pelos efeitos deletérios neurológicos. Iniciaremos o fluxo aí com uma FiO2 próxima de 100% e teremos como alvo uma saturação entre 92% e 98%, de forma que você não vai dar nem muito oxigênio, nem pouco oxigênio. Isso aí já era óbvio. Apenas o que eles mudam é um número, um valor, mas o racional, o bom senso continua prevalecendo. Você vai evitar hiperoxigenar ou hipoxigenar seu paciente. E era uma boa conduta, cautela na oxigenação, sempre. O que a American Heart está querendo chamar a atenção? Cuidado, pessoal. Às vezes a gente está hiperventilando o paciente, a gente visar uma saturação de 100% pode ser também deletério, certo? Então, não é uma coisa que mudou. O bom senso continua. E o último item, que aí eles ratificam a necessidade de tratar as crises convulsivas. Mas, quando diante de uma crise convulsiva, eu vou, na crise, utilizar benzodiazepínicos. Fora da crise, fenitoína. E no paciente que não tem crise, não vou tratar com benzodiazepínicos, não vou tratar com fenitoína. Olha, mas será que isso aqui é novidade? Quem atende quadros de crise convulsiva no pronto-socorro ou na emergência, na terapia intensiva, sabe que isso aí é rotina. Crise convulsiva, benzodiazepínico. Paciente saiu da crise, você vai fazer fenitoína. Paciente não está em crise, você não precisa tratar. Simples assim. E aí, agora eu entrego para vocês a parte mais importante aqui desse vídeo. Aquilo que eu falo que é o que vai mudar a conduta do seu paciente lá na emergência. Vamos falar agora sobre o que você realmente precisa saber sobre o ACLS para que você consiga dominar essa ferramenta no seu plantão. O guideline é um guia. Você não precisa seguir ele como uma trilha, um trilho, né? É um caminho que você pode ter desvios. Em alguns momentos você não tem como, pelo fato do seu setor ou pelo fato de você não ter disponibilidade das drogas que são preconizadas, seguir o guideline à risca. Tenha ele como um parceiro que pode te ajudar no seu plantão, mas nem sempre o que ele diz é a verdade absoluta. Esse é o primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, decorar algoritmo vai apenas te atrasar. Você precisa entender o algoritmo e transportar esse algoritmo para a sua prática clínica diária. Não adianta a gente ficar falando de controle direcionado de temperatura, capnografia em forma de onda, sendo que isso não é uma realidade dos nossos serviços na grande maioria do país. O que a gente precisa falar é de medidas que alteram a mortalidade no paciente que está na parada cardiorrespiratória, como uma alta taxa de compressão torácica, como desfibrilação precoce, como o uso adequado das medicações na PCR e o tratamento das causas, os nossos Hs e Ts, que muitas vezes é deixado de lado no nosso dia a dia de emergência e pronto-socorro. E é isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Então, entender o doente vai deixar que você esteja sempre atualizado, porque você vai individualizar o atendimento. Esse é um ensinamento importantíssimo.
Então vamos lá sobre o que eu achei aí sobre esse guideline para a gente passar aí sobre as informações que são importantes para vocês gravarem aí na condução de uma CLS. Primeira coisa, para mim, nada mudou, tá? Muita coisa se falou que modificou, mas para mim nada mudou, continua sendo uma prática diária, aquelas medidas que a gente comentou anteriormente. O guideline acaba deixando mais perguntas do que respostas. Ele fica muito em cima do muro na hora de conduzir os pacientes. Condutas que antes ele tinha como certas, ele deixa o socorrista na dúvida. Para mim, pouca melhoria. Em relação a 2020 para 2025, pouca coisa mudou nesse guideline. E por último, como eu falei com vocês, eles deixam a desejar. Cadê o nosso ultrassom à beira-leito, que é tão utilizado, traz tanta melhoria na sobrevida do paciente, no diagnóstico, principalmente nos ritmos de parada não chocáveis? Não se falou quase nada a respeito desse assunto. Então, na minha opinião, esse guideline de 2025 deixou a desejar. E o que é que eu quero que vocês saibam, que vocês dominem, para quando vocês chegarem no curso de SLS ou para quando vocês chegarem para atender uma parada cardiorrespiratória na emergência. E pode ser que vocês chegam e venham fazer o curso SLS aqui comigo. Então, o que que eu cobro dos meus alunos no curso de SLS como diretor, instrutor de curso aí há mais de 10 anos? Primeiro, vocês têm que dominar o BLS. Saber fazer compressões com qualidade, permitindo o retorno completo do tórax, permitindo que esse paciente tenha um aprofundamento adequado do tórax, é essencial, é o pilar para o atendimento da parada cardiorrespiratória. Então vamos revisar isso aqui? O que são compressões de qualidade? A gente tem que ter uma profundidade de 5 a 6 centímetros. A gente tem que permitir que o tórax retorne completamente. E o ideal é que a gente faça de 100 a 120 compressões por minuto. Certo? Comprimir sempre rápido e forte na metade inferior do externo com as mãos entrelaçadas. Isso sim é importante, isso sim salva vidas. Dominar o manejo de via aérea, dominar a ventilação com ambu, dominar os dispositivos de suporte de oxigênio, dominar a máscara laríngea e a intubação orotraqueal. Saber que na insuficiência respiratória eu preciso promover uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Saber que eu tenho que ofertar oxigênio entre 92% e 98% para evitar a hipoxemia. Saber a técnica de passagem de uma máscara laríngea naquelas situações em que a intubação orotraqueal não é viável. E saber também que houve uma mudança na relação compressão-ventilação, que antes era 30:2, agora pode ser feita de 100 compressões a 120 por minuto e a frequência de uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, mesmo naquele paciente que não se encontra entubado. E qual que é o racional disso aqui, gente? Aumentar a FCT. E quando eu vou fazer isso aqui? Eu gosto de orientar meus alunos seguintes: olha, bom senso, você está com uma equipe que você não conhece, você não sabe se a ventilação é eficaz, faça 30:2, porque quando você faz 30:2, o socorrista que está comprimindo vai tirar a mão do tórax para você avaliar a qualidade da ventilação. Se é uma equipe que você conhece, você sabe que o cara que está lá na ventilação, ele manda bem, ele ventila bem, expande bem o tórax do seu paciente, não tem conversa, vai uma ventilação a cada 5 a 6 segundos e compressão ininterruptas, de 100 a 120 compressões por minuto. É isso que vocês têm que dominar, é isso que muda o prognóstico do paciente, tá? Dominem esses conteúdos, saibam fazer uma ventilação de resgate adequada. Muitos alunos chegam no curso querendo entubar e às vezes não sabem nem ventilar com o ambu, certo? Além disso, dominar os ritmos de parada cardiorrespiratória. A gente tem 4 ritmos principais: fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, assistolia e atividade elétrica sem pulso. Saber que os 2 primeiros, FV e TV sem pulso, são ritmos chocáveis. A ESP e a sistolia, ritmos não chocáveis. Identificar esses ritmos é importantíssimo. E olha, se você quer aprender mais sobre eletrocardiograma, quer aprender a entender esses ritmos, não só na parada, mas na pré-parada e nos ritmos que podem chegar na emergência, e você sente dificuldade com isso e sente dificuldade em correlacionar o ritmo com a conduta a ser tomada,
vai dar uma olhada ali no link que está abaixo para vocês, que tem um curso sensacional, com preço promocional para você poder aprender eletrocardiograma de forma prática e direto ao ponto. Além disso, você tem que dominar a mecânica da terapia elétrica. E quando eu digo terapia elétrica, eu falo de 3 coisas. Eu falo de desfibrilar, eu falo de cardioversão elétrica sincronizada e eu falo do uso do marca-passo transcutâneo. Você precisa conhecer o seu equipamento, você precisa saber fazer uma desfibrilação, você precisa dominar a carga máxima orientada pelo seu fabricante do desfibrilador, você precisa saber fazer o protocolo OSASCO da cardioversão elétrica sincronizada e você precisa dominar o implante do marca-passo transcutâneo com ajuste de miliamperagem e ajuste de frequência, além de ajuste de captura elétrica e mecânica, além de ajuste de melhora de sinais e sintomas do paciente. Isso sim salva vidas. Isso sim muda prognóstico. Além disso, o que o aluno que faz o curso do ACLS ou o aluno que quer dominar aí uma parada cardíaca na emergência precisa saber? Você precisa dominar as drogas, diluições e indicações dessas drogas. E aqui eu vou falar para vocês quais são as principais drogas. Na parada cardíaca, a gente precisa dominar a epinefrina, que a dose é de 1 miligrama. Precisamos dominar a amiodarona, que a dose é de 300, seguida de 150 miligramas. A epinefrina é para todos os ritmos, chocáveis e não chocáveis. A amiodarona é para os ritmos chocáveis, certo? No paciente pré-parada, aí a conversa muda um pouco. No paciente antes da PCR, a gente tem que dominar as drogas no ACLS, principalmente das TAC e das bradiarritmias. TAC e arritmias, quais as drogas mais utilizadas? São a adenosina e a amiodarona. Nas bradiarritmias, qual a droga mais utilizada? A atropina e as aminas, epinefrina e dopamina. Quais são as doses? A adenosina de 6 e 12 miligramas, a amiodarona de 150 miligramas. Isso no pré-PCR, nas arritmias, taquiarritmias. A adenosina, muito utilizada na taquicardia supraventricular. A amiodarona, muito utilizada na taquicardia ventricular. Certo? Então, vocês precisam dominar aí essas medicações na emergência. A atropina, utilizada nos bloqueios atrioventriculares, mas nos bloqueios atrioventriculares não avançados. Epinefrina e dopa, nos bloqueios atrioventriculares avançados, BAV de segundo grau, MOBS tipo 2 e BAVT. Preciso entender o racional do cuidado pós-PCR. O que é o cuidado pós-PCR? Eu preciso estabilizar a via aérea, eu preciso garantir uma ventilação adequada, preciso estabilizar circulatório, controle do ritmo, pressão, perfusão, preciso avaliar o neurológico e definir se existe necessidade de controle de temperatura ou evitar hipertermia. Preciso fazer uma avaliação geral desse paciente com condução, encaminhamento e prescrição, além da solicitação dos exames. É isso que eu preciso fazer nos cuidados pós-PCR. Por quê? Um cuidado pós-PCR mal feito pode desencadear uma nova parada cardiorrespiratória no seu paciente. Por isso, a importância de um adequado cuidado pós-PCR. Além disso, você precisa dominar o uso do ultrassom à beira-leito, principalmente nos ritmos não chocáveis, porque você vai ter uma ferramenta que vai te ajudar a pensar nos 5Hs e 5Ts, e muitas vezes ela vai te ajudar a tratar, vai te ajudar a pensar em síndrome coronariana aguda, tamponamento, pneumotórax, e vai te ajudar a conduzir o seu paciente, tanto na parada quanto no pós-PCR. Então, pessoal, dominar esses itens aqui é essencial para vocês
conduzirem aí as emergências cardiovasculares e conduzir um ACLS de forma adequada. E não só na hora lá do curso. Vocês dominando isso aqui no curso, vocês com certeza vão sair proeficientes no ACLS. Mas o mais importante dessas dicas aqui é para a vida real, porque é isso que traz resultados e reduz a mortalidade do nosso paciente. Se você quer aprender mais sobre emergências cardiovasculares, quer aprender mais sobre eletrocardiograma, condutas na emergência, como prescrever, como dominar um eletro, como dominar um ultrassom POCUS, não deixe de clicar no link aqui abaixo, que nesse link eu tenho conteúdos de qualidade para você poder aproveitar e se tornar um profissional da saúde diferenciado. É isso, eu fico aqui com essa conclusão. Quer dominar o ACLS de verdade? Então para de estudar só algoritmo. Quando você estuda o contexto, entende o porquê, entende as exceções, você começa a entender o porquê por trás das decisões e dos guidelines. Qual que é a minha dica? No raciocínio clínico, entenda a história do paciente, entenda as situações que você consegue reverter e entenda as condutas que têm o maior impacto naquele momento. É isso que altera a sobrevida dos nossos pacientes na parada cardiorrespiratória. Fico por aqui, um grande abraço a todos vocês e não deixem de ver aí os próximos vídeos que vão aparecer aqui para vocês, que são vídeos que são importantíssimos para dominar emergências cardiológicas e para você ficar proeficiente no seu próximo plantão. Um grande abraço, até breve.